Paulo Caffarelli. Eu gosto muito do conceito de diversidade, que diz que diversidade é a comunhão de contrários. É uma maneira, é uma aceitação de algo que é diferente. Eu aprendi com a Marcela, que está aqui presente hoje, que se não houver uma aceitação, que pelo menos haja um respeito por isso. Quando se fala em gênero, nós vamos observar que gênero na história recém da humanidade, acontece há muito pouco tempo qualquer discussão sobre gênero. Isso começou em 1935, 1949, Simone de Beauvoir, no seu livro O Segundo Sexo, ela trata isso de uma forma muito interessante, na medida que ela diz que o componente social feminino, ele está além da questão biológica. E na sequência depois, vem um outro pensador, um sociólogo, que é o John Money, que diz o seguinte, que a manifestação, seja de um homem, seja de uma mulher, como forma dela se colocar no mundo, ela vai além da questão da sexualidade. Eu voltei para o Banco do Brasil em junho do ano passado, e foi muito interessante essa volta, porque eu observei que o Banco do Brasil tinha a sua política de respeito à diversidade, tem a sua política de equidade, sua política de gênero, fez coisas muito boas, no sentido de que, lá em 2005, o banco autorizou com que o funcionário homoafetivo pudesse ter o seu companheiro no plano nosso de saúde. Esse ano, em janeiro, foi autorizado que os funcionários pudessem adotar o seu nome social no seu crachá. Mas eu me deparei com algumas coisas que me incomodaram bastante. Na medida que você viaja pelos estados, nós tivemos uma situação muito interessante que eu queria mostrar para vocês aqui. Nós fomos lá, nós participamos, nós tiramos a foto e estava tudo bem, ninguém viu nada. Até que na semana seguinte, a gente começou a apanhar na rede social e dizer o seguinte, não tem uma mulher nesse processo, parece um quartel-general, porque na verdade o banco tem muito essa questão de general, né? Eu tenho 37 anos de banco, comecei como menor aprendiz em 1981 e sempre vi que o banco tem uma correlação forte com o exército, plataforma, retaguarda, bateria, caixa, gerente de divisão, tanquinho, né? Então aqui estava um exército com as suas patentes, né? Mas foi preciso que alguém falasse isso da rede social para a gente também entrar nesse processo, de forma que o preconceito ele passa ao nosso lado e a gente muitas vezes não observa. Então, a partir dessa medida, a gente passou a observar essa questão. Uma outra coisa que muito me incomodou, eu recebi uma carta de uma colega que passou por uma entrevista e um gerente fez uma pergunta naquele momento para ela, que se ela pretendia seguir carreira e se ela tinha planos para engravidar nos próximos 3 anos. Eu entendo o papel do gerente, naquele momento ele poderia estar pensando no banco, poderia estar pensando dentro de uma visão institucional, talvez nem ele próprio, como pessoa, tivesse esse tipo de comportamento, se fosse analisar nesse sentido, mas é o tipo de situação que em pleno ano de 2017 é inconcebível que a gente continue convivendo com isso. Quando eu penso na diversidade, quando eu penso na questão da equidade, eu penso muito no começo da minha carreira, que eu tive a oportunidade de conviver com muitos chefes. E teve uma chefe que me marcou muito, que foi a dona Ivone. Eu até quando eu voltei para o banco eu tive a oportunidade de encontrá-la e agradecê-la por isso. Que na verdade eu estava muito decidido para sair da carreira administrativa do banco e ir para a área jurídica. Estava fazendo direito, estava me formando e eu queria ser advogado do Banco do Brasil. Ela falou para mim o seguinte, falou, Paulo, não vá, eu acho que você tem um potencial grande pela frente, eu acho que você pode um dia ser gerente do Banco do Brasil. E a dona Ivone, ela, a partir daquele ato dela, que foi um ato assim,
É quase um ato de um anjo, como foi dito aqui em alguns momentos. A Dona Ivone simplesmente ela mudou minha carreira de uma forma definitiva. E se eu estou aqui hoje, certamente eu devo muito à figura da Dona Ivone. Então, quando você observa que na nossa empresa, né, se nós estamos hoje podendo trabalhar o futuro da nossa empresa, nós podemos observar o que está acontecendo. Hoje, nos quadros do Banco do Brasil, em cargos de comando, nós temos 11% de mulheres. Quando você observa pesquisas no Brasil, o Grupo Etos fez uma pesquisa, e esses 11% é mais ou menos essa média. Mas você tem empresas hoje que tem 22, 26, 30% do quadro de mulheres. Quando as mulheres começam a sua carreira em várias empresas, e não é diferente do Banco do Brasil, elas começam em maioria. Mas o que acontece é que ela chega num determinado momento, lá no início da carreira de gestora, e parece que existe uma paralisação ali. Há pouco tempo atrás, nós mostramos uma série de fotografias para os superintendentes do Banco do Brasil de várias mulheres que haviam sido selecionadas para gerentes, e muitos deles sequer nem sabiam quem eram essas mulheres. Então, o nosso trabalho é grande, não adianta simplesmente nós termos a nossa política se nós não tivermos a nossa atitude. Então, no Banco do Brasil, como uma empresa de economia mista, como uma empresa que visa o resultado, visa a questão da eficiência operacional, a gestão do seu capital, visa a sua modernidade, a sua questão no sentido de que ela precisa se modernizar, ela precisa avançar nessa questão toda. Agora, modernizar não significa apenas se tornar digital. Modernizar significa uma empresa aberta e que respeita essa questão de essa questão da diversidade e a questão dos gêneros. Então, o que nós temos daqui para frente é um trabalho que envolve uma cumplicidade entre nós, no sentido de que a nossa empresa vai continuar dando lucro, vai ser eficiente, mas ela tem que respeitar as pessoas como um todo. Eu fiquei muito feliz de poder ter conversado na semana passada com grande parte das pessoas que aqui falaram hoje, e algumas coisas me marcaram muito. O Hector, que passou por 7 empregos, né? E foi se encontrar no Banco do Brasil, foi acolhido no Banco do Brasil, sem antes ter passado lá pelo cercadinho dele, né? Mas hoje ele foi acolhido pelo Banco do Brasil. E o Hector falou uma coisa muito importante, na medida que ele comentou da mãe dele, que num dos momentos mais difíceis da vida dele, a mãe dele chegou e falou simplesmente uma coisa: meu filho, o melhor companheiro seu é você mesmo, se goste. A Bruna, quando vem aqui e diz que ela não quer lutar ela não quer competir com os homens, ela quer ter o direito de ter um tratamento igual a esses homens. Então não é uma questão de competir, é uma questão de ter o mesmo tratamento. Então eu diria para vocês que nós temos um caminho árduo pela frente, mas eu começo a ficar bastante animado, bastante entusiasmado com tudo que nós temos por esses desafios pela frente. Basta nós termos a atitude. Eu tenho um filho de 12 anos de idade, que para ele não existe nenhum tipo de preconceito. Algumas pessoas falaram isso. Essas crianças que estão chegando hoje, estão chegando totalmente sem isso. E eu posso dizer para vocês que eu aprendo muito com meu filho, muito, em toda essa questão. Como eu falei para vocês, o preconceito passa ao lado, muitas vezes a gente cai nesse preconceito. Como é que eu penso um Banco do Brasil no futuro com relação a isso? Eu tenho certeza que hoje nós estamos aqui fazendo um marco, um início de um novo movimento com relação a isso. Eu também tenho certeza que daqui a pouco tempo alguém vai olhar para trás e vai dizer o seguinte: mas era preciso que se fizesse um evento para se falar em diversidade e se falar em política de gênero? Era preciso que acontecesse isso? É uma coisa tão óbvia, tão normal. Eu tenho certeza que no futuro nós estaremos muito juntos com relação a essa questão. Eu estava aqui quebrando a minha cabeça, como é que a gente poderia terminar esse evento,
né, uma responsabilidade muito grande para isso. Eu acho que só tem uma maneira de terminar esse evento. Todos que falaram aqui, aqui à noite, nessa tarde maravilhosa, nessa tarde cheia de energia, falaram que em determinados momentos sempre teve um anjo da guarda na sua vida. Muitos deles falaram de suas mães, outros falaram de amigos, que são pessoas que entendem e respeitam e gostam da maneira como eles são. Eu acho que a melhor maneira da gente fechar isso aqui hoje seria trazer todos esses anjos da guarda aqui, todos esses amigos, e nós aplaudirmos e falar o quanto foi importante que essas pessoas se fizeram presente na vida desses nossos colegas que hoje falaram. Tem um anjo da guarda aqui que eu descobri agora há pouco, que é a Flávia, mãe do Hector. Então eu queria que a Flávia, mãe do Hector, viesse aqui para nós agradecermos a Flávia e com base nesse agradecimento a gente pudesse agradecer a todos que se fizeram presente na vida de todos esses nossos colegas. Isso é para você e para todas as mães, todos os anjos que se fizeram presentes na vida de todos eles. Eu queria dizer uma coisa aqui para vocês, que há 40 anos atrás, eu tinha 12 anos de idade, e eu me lembro de um fato muito interessante que talvez também seja bastante oportuno aqui nesse momento. Nós tivemos um Papa que foi eleito e que durou só 33 dias, que era o Albino Luciani, que é um Papa patriarca de Veneza, que foi nomeado Papa em 1978, cujo nome era João Paulo I. E ele falava uma coisa que talvez para os católicos daquele momento, ou para os cardeais daquele momento, era uma coisa muito esquisita, mas que nunca coube como cabe agora. Que ele dizia que Deus é pai, melhor, Deus é mãe. Obrigado, gente.